dentro das disputas, em termos do horizonte de um novo histórico que reúne os interesses de classe, porque no caso brasileiro também a gente deve se perguntar, e também sobre nós mesmos enquanto identidade e ocupando espaços na agenda territorial e nos fóruns de EJA. A questão das classes sociais no Brasil ainda tem sentido como espaço de disputa? Como é que nós nos reconhecemos como classe de interesse dentro do campo dos fóruns de EJA e dentro da agenda territorial? E aí volta a pergunta inicial. Do ponto de vista do projeto societário, o que nós queremos reforçar? Se não no horizonte de classes sociais, mas no horizonte dos grupos sociais em disputas. De que lado nós queremos estar? Então, os processos de dominação continuam. Os processos de naturalização de que as classes sociais se reafirmam por um padrão de consumo representam uma ilusão. Não é o consumo que nos define enquanto existência. Pode até definir alguns, mas eu me represento enquanto classe de interesses. O consumo é decorrência dessa minha representação. Então, assim, nesse momento de discussão, dentro desse módulo 2, o que nós queremos, assim, alcançar, volta para os objetivos, por favor. O nosso objetivo foi identificar, problematizar e refletir criticamente sobre os diferentes sentidos atribuídos à sociedade civil, as relações com o Estado e suas implicações, considerando a realidade concreta brasileira em termos do marco político, municipal, estadual, nacional, internacional, em termos de relação de força, agenda política e ação coletiva. Então, assim, para pensar a sociedade civil, nós não podemos desconsiderar a historicidade de onde nós estamos. E de que sociedade civil nós falamos? Lá naquele município, que tem um sindicato dos professores, ou não tem nada do ponto de vista organizativo, substantivo, substantivamente falando, para pensar como isso se agrega nas correlações de força estabelecidas para alterar o que está colocado na agenda daquele município, como luta em torno das políticas públicas, em torno da questão da educação. Então, as políticas públicas, elas representam esse espaço de disputa, mas não único, né? Então, nesse sentido, esse módulo 2, ele quer ser o início desse processo de conversação e de aprofundamento. Vocês têm um autor lá de referência que coloca esses elementos que foram apresentados aqui, que dão oportunidades para aprofundar. De tal modo, assim, que nesse momento, eu quero dizer que, do ponto de vista, assim, do momento histórico que nós estamos, de apontar para uma perspectiva de não naturalizarmos os processos sociais, a capacidade de problematizarmos essas agendas que se apresentam, do ponto de vista da nossa capacidade de reflexão e de crítica a elas, e da nossa capacidade propositiva em torno de um processo de contra-hegemonia. Agora, sem a ilusão, muitas vezes, que se coloca, de que a guerra de posição por elas mesmas pode nos levar a uma zona de conforto. E essa zona de conforto é se instalar e se abrigar no interior do Estado sem reconhecer as contradições que nós temos. Então é esse, assim, mais um convite propriamente à reflexão e não à apresentação de plataformas ou qualquer tipo de questão. Mas nós precisamos pensar esses processos que nós estamos inseridos dentro desse conjunto de relações de força. O partido político ainda faz sentido como parte da nossa perspectiva de mudança? Para mim faz. A sociedade civil é a referência do projeto político? Para mim tem sentido. A noção de classe é importante como referência? Para mim sim. E as disputas em grupo? Para mim sim. Então esse tipo de coisas que a gente também deve se pensar e de dizer e alimentar a nossa utopia. Para concluir, Paulo Freire ele diz o seguinte, ele tem um conceito no livro dele chamado Pedagogia do Oprimido, que é o conceito do inédito viável. As condições para mudar, muitas vezes elas não aparecem nas condições que são ideais.
que o inédito viável aparece em condição que é adversa. Ou seja, nós temos uma situação que é adversa para gerar a mudança. Então, o inédito viável ele aparece nessa relação do adverso, que é numa situação, muitas vezes, que não é favorável, mas se coloca uma possibilidade histórica para a mudança social. Então, essa colocação, quero agradecer a contribuição, nós tivemos que mudar a dinâmica do ponto de vista de proposição de grupo e fazer isso de uma forma mais dialogada no grupo e agradecer a vocês pela paciência e por esse diálogo que a gente teve. Muito obrigado. Diga o nome, por favor, irmão. Adriana. Gente, será que precisa do microfone? Não, acho que não, né? Adriana, do Rio Grande do Sul. Bom, duas questões me instigaram bastante. A primeira, essa experiência de orçamento participativo que nós vivemos em Porto Alegre, com 16 anos. Dá para ouvir, gente? Dá. Que é uma forma de inversão de prioridades no momento, e tivemos no governo do Estado também por 4 anos, essa forma de inverter a lógica de definição de políticas públicas. Então, era um espaço muito pedagógico e onde a gente conseguia trabalhar com os grupos sociais articulados em organizações. Então, essa experiência hoje, quanto mais tempo passa, mais eu entendo como uma estratégia de mobilização e de construção de um governo pela base, né? De sustentação dessas políticas e de orientação do rumo disso. Então, acho que é muito importante fazer esse estudo e trazer isso numa outra dimensão, possivelmente. E o próprio MOVA, né, que nós tivemos em Porto Alegre, temos MOVA ainda pelo Brasil inteiro, né? E fazendo uma relação entre Brasil Alfabetizado e MOVA, o que me parece? Eu acho que aqui é o espaço da gente aprofundar bastante isso. Qual é a dificuldade do Brasil Alfabetizado? É dar continuidade daquele egresso lá do Brasil Alfabetizado na rede. Por que isso se dá? Eu entendo que, né, isso é minha opinião, minha reflexão, que o Brasil Alfabetizado, ao trabalhar com um educador e não com a organização comunitária que coloca aquele educador a serviço de um projeto maior, acaba desconectando isso de um compromisso coletivo com a alfabetização e passa ao educador exclusivamente essa responsabilidade. Então nós temos lá no Rio Grande do Sul a ideia de constituir, manter o Brasil alfabetizado, mas criar a figura do agente comunitário de alfabetização, que faria esta ponte, né, essa relação necessária da comunidade organizada com os espaços formais de educação. E o próprio, né, a ideia é realmente de que isso não é um compromisso pessoal, e sim coletivo, né? E trazer essa experiência, eu acho, ela é muito importante e vitaliza a própria organização comunitária, porque acho que é por aí que a gente tem que buscar, né? Então essas questões que o senhor traz me apontam bem nesse sentido, assim, de uma certa forma, ter uma organizada nas ideias que eu vinha tendo em relação a isso. Obrigado, Adriana. Acho que Aragão, São Paulo. Quando você coloca a questão da agenda territorial como uma ação da sociedade civil, e para mim tem que ficar claro assim, as responsabilidades, né? Para mim a agenda é uma gestão compartilhada, muito clara, cada um dentro dela tem uma responsabilidade. E aí eu volto a bater na tecla da utilização de recursos, né? Quando nós chegamos agora no final, com acho que 20% a 30% do recurso investido utilizado, como é que estes envolvidos, né, se colocam? Por exemplo, de quem é a responsabilidade? Acho que a palavra clara é essa. Por quê? Eu não percebo, dentro das agendas, uma atenção para solucionar esse problema. Porque a gente chega aqui e ele está quase tudo, né? Olha, a gente está fazendo, não conseguindo, tal. E aí vai devolver o recurso, mas assim,
está tudo bem, né? Governo, você pode devolver para nós depois? Né? Eu posso usar de novo? Né? Eu ouvi gente falar que vai conseguir usar ainda até o dia seguinte. Cara, isso é muito sério, né? E a gente está falando de política pública, né? A gente está falando de investimento público, né? Como é que a gente vai sair dessa? Né? Para que cada um que esteja dentro dessa agenda assuma de verdade o seu papel. Porque para nós, eu acho que é claro, governo é pago para governar. Sociedade civil organizada tem um papel de tensionar e fazer com que a política pública se torne realidade. Né? E aí, quando a gente está nesse amaranhado de indefinições de papéis, que eu vejo muitas vezes o governo dizendo, mas eu também sou sociedade civil. Não, eu sou do movimento. Isso me preocupa. Porque quando o governo te convida para dentro dessa conjuntura, ele não te convida para fazer movimento popular. Ele te convida para governar, para fazer a política pública se tornar realidade. E aí, quando nesse momento a gente inverte a lógica, diz, não, mas também não consigo. Né? Mas esclarecimento nessa situação. Eu só fazer um comentário, porque eu não vou responder a sua questão, até porque tem uma plenária programada e o acúmulo das discussões, dos temas, produzir uma série de reflexões que vão dar base para o plenário que nós vamos fazer na sexta-feira, né? Vai tirar aí algumas proposições. Mas só retomar um aspecto assim, que tem sido muito presente desde os anos 90, o chamado discurso da parceria entre Estado e sociedade civil. Só que muitas vezes a parceria se converte em uma relação entre partes e não uma relação entre partícipes. A relação entre partes é quando eu assumo uma parte que é minha, o Estado assume a parte que é dela para atingir aquele resultado. Acontece que a noção de partícipe é uma noção de uma presença constante, de uma mediação entre os sujeitos em relação àquela agenda. Então ela não é uma simples transferência, ela é uma mediação constante que ocorre em função de que isso não está definido unilateralmente ou unicamente por uma perspectiva burocrática em termos contratuais de quem financia e de quem recebe para produzir determinado resultado. Então essa noção de parceria entre partes e a noção de parceria entre partícipes leva para um conceito mais amplo, que é pensar essa gestão como uma gestão verdadeiramente democrática, e não uma gestão que passa a ser compartilhada como algo entre a minha parte e a parte do outro. Agora, essas situações concretas, elas vão se manifestar durante o encontro, principalmente na sexta-feira, quando a gente for aprofundar a questão da agenda territorial. Muito bem. Estamos entendendo que ninguém tem mais, né, motivações, reflexões. Vamos encerrar então essa mesa. E o Carlos faz essa reflexão. Opa! Não. O Carlos faz essa reflexão abrangente para nós, né, situando então desde a sua experiência pessoal, e aí colocando a figura do sujeito como centro, no sentido de ter uma localização, ter uma base, um território, para isso, de fato, redundar uma possibilidade de interação e participação no meio social, representando, portanto, uma possibilidade de interlocução da sociedade civil, e aí percebendo todo o movimento, né, de conflito existente na localidade, da sociedade civil com as instâncias de poder, sejam elas locais, regionais ou estaduais, né, nacionais. Então, esse sentido que o Carlos traz mostra que a possibilidade de construção de um diálogo é perene, ele existe, mas mantendo a sua possibilidade de autonomia frente às instâncias instituídas do poder. Ele traz essa reflexão para nós, mostrando que ainda é possível falar da relação de conflito, né, com a existência dos órgãos que nós nos apoiamos para, de fato, implementarmos as nossas lutas, que são os partidos políticos, os sindicatos e a noção de classe. Isso
traz essa reflexão para nós. Claro, eu estou assistindo muito, mas muito sintético na ampla exposição que ele faz, trazendo inclusive aí essa reflexão das experiências locais e regionais que vocês abrilhantaram o momento dessa exposição. Então, agradecer muito ao Carlos aí